Bem, se você está vendo esse vídeo, provavelmente você tem uma conta no Banco Inter, quer começar a investir, a multiplicar o seu dinheiro, mas não sabe quais são as melhores aplicações, onde você pode colocar o seu dinheiro sem se preocupar. Então fica até o final desse vídeo, que no vídeo de hoje eu vou lhe falar quais são os melhores investimentos para você fazer no Banco Inter e onde você não investir o seu dinheiro dentro da sua conta digital. Fala aí, investidores random, futuros investidores, tudo bem? Eu sou Matheus Guzmão, estou aqui para mais um vídeo do canal e, como eu já falei anteriormente, hoje a gente vai falar um pouco mais sobre os investimentos do Banco Inter, onde vale a pena você investir, quais são os melhores investimentos, os melhores fundos e, claro, onde você deve escapar, você não deve colocar o seu dinheiro, certo? Eu fiz um vídeo parecido com esse há um tempinho aqui no canal, mas acabou que ele ficou bem desatualizado, o cenário econômico mudou, algumas coisas dentro do Banco Inter mudaram e por isso eu tô atualizando ele aqui para essa versão 2022, digamos assim. Mas antes, peço que você se inscreva aqui no canal e deixe o like, que isso me ajuda muito a continuar trazendo esse tipo de conteúdo aqui pra vocês. E também o YouTube passa a lhe recomendar mais vídeos como esse, você deixando o like, beleza? Dito isso, vamos aqui pro vídeo. Vale ressaltar que aqui eu não vou lhe falar uma ação para você investir em um fundo imobiliário, ou então uma ação no exterior, que você pode investir no exterior pelo Inter, inclusive. Nada disso, eu vou falar aqui em investimentos que não são aplicações da Bolsa de Valores, que qualquer um que esteja vendo esse vídeo aqui pode investir. Porque no Banco Inter, se você é menor de idade, você não pode investir em ações na bolsa. Então eu vou falar de renda fixa e de fundos de investimento que, querendo ou não, vão lhe expor também a Bolsa de Valores, beleza? Então aqui no topo da nossa lista temos o CDB do Banco Inter. Bem, o CDB do Banco Inter é a aplicação mais simples e a básica do banco, digamos assim, que é um investimento onde você vai basicamente pegar o seu dinheiro, vai emprestar para o Banco Inter e o Banco Inter vai poder pegar esse seu dinheiro e vai poder emprestar para outras pessoas e assim ter um lucro com esse dinheiro e ele devolve uma parte do lucro. Vamos supor, por exemplo, você investiu R$100 para o Banco Inter e a rentabilidade desse CDB é de 10%. Aí eles vão lá, oferecem um empréstimo para algum usuário do banco e eles cobram desse usuário do banco 15%. O Banco Inter pega o dinheiro que emprestou a ele, quando receber os juros de volta, pega 5% para tirar o lucro e devolve 10% para você que forneceu o dinheiro. É basicamente assim que funciona a lógica de um CDB. Aí você me pergunta, Matheus, quanto rende esse investimento? Se a gente pegar como base o CDB de liquidez diária, que é o investimento do próprio Banco Inter, que é o mais seguro, que você consegue investir nele hoje, por exemplo, e aí daqui a uma semana, pô, Matheus, eu quero tirar meu dinheiro, talvez eu tive uma emergência de última hora, tive que usá-lo, né, era meu primeiro investimento, quero tirar. Você pode, todo dia, se você investir hoje, quiser tirar amanhã, você pode, porque é um investimento de liquidez imediata. Então você vai solicitar o saque do seu investimento e na mesma hora ele vai cair no saldo da sua conta do Banco Inter. Se você for ver no app do Banco Inter, vai ter mais de um CDB, mas aqui eu estou me referindo ao CDB de liquidez diária, que é um investimento seguro que vai render 100% do CDI. Aí você me pergunta, Matheus, o que é o CDI? Vamos lá, o CDI é basicamente uma taxa de referência que os bancos usam para emprestar dinheiro entre si. E essa taxa de referência do CDI, no caso, é baseado na Selic. O que é a Selic? Selic é a taxa básica de juros do Brasil. Então todo juro que é cobrado aqui no Brasil e a inflação são influenciadas pela Selic. A Selic hoje, no dia que eu tô gravando esse vídeo, é de 13,25%. Logo, o CDI tá bem pertinho de 13,25%. Ali varia mais ou menos entre 13% e 15% mais ou menos, mas lembre-se sempre que 100% do CDI vai estar muito perto da taxa Selic, ok? Então lembre-se disso, CDI é a taxa de referência do CDB, que é baseada na Selic, que é a taxa básica de juros do Brasil, que é definida pelo nosso Comitê de Política Monetária e que dita tudo o que acontece na nossa economia. Logo, se você investir no CDB de liquidez diária do Banco Inter, você vai ter uma rentabilidade anual de aproximadamente, né, 13,25%, que é próximo do CDI de hoje. Aí você pode ver que as aplicações de prazos diferentes, por exemplo, tem CDB no Banco Inter de 720 dias, vai ter uma rentabilidade maior. Porém, eu acho mais interessante para você que está começando ir no de liquidez diária, porque é um investimento mais seguro, que a rentabilidade já é muito boa, né? Se você pegar aí a rentabilidade nominal é de 13,25% ao ano, uma rentabilidade muito boa que está acima da inflação. E tem um plus aqui, né? O Banco Inter, caso você tenha mais de 18 anos ou a sua conta seja no nome do seu responsável,
você pode investir num CDB chamado CDB mais limite de crédito. Vai render os mesmos 100% do CDI, sendo que ele vai aumentar o seu crédito no seu cartão. Vamos supor que o seu cartão de crédito, um exemplo aqui, tem só R$200 de limite. Se você investe R$500 nesse CDB mais limite de crédito, o seu limite do cartão de crédito sobe para R$700. Então, para quem tem limite baixo no Inter, é uma aplicação interessante, porque ao mesmo tempo que o seu dinheiro vai render, ele vai aumentar o limite do seu cartão de crédito. Então fica aqui a dica para você que tem limite baixo no Banco Inter. Segundo ponto aqui da nossa lista, né, de segundo investimento, eu separei as aplicações do Tesouro Direto. Nesse vídeo antigo que eu falei aqui anteriormente, o Banco Inter ainda era mais difícil de você investir no Tesouro Direto. Hoje é muito simples de você investir no Tesouro Direto pelo próprio app do Inter. Tá muito fácil de você fazer aplicações lá. Mas você me pergunta, Matheus, o que é o Tesouro Direto? O Tesouro Direto nada mais é do que as aplicações dos títulos públicos. Ou seja, você vai fazer uma aplicação na renda fixa, assim como no CDB que eu falei que você empresta o dinheiro para um banco e o banco vai usar esse dinheiro e vai lhe devolver com juros. No Tesouro Direto funciona de forma parecida, sendo que ao invés de você emprestar o seu dinheiro para o Banco Inter, você vai emprestar o seu dinheiro para o governo. Então o Tesouro Nacional emite esses títulos, né, do Tesouro Direto e ele capta dinheiro para o Tesouro Nacional, né? E daí eles vão usar esse dinheiro para financiar às vezes obras do governo, para usar da forma que o Estado achar melhor. E esse é o investimento mais seguro do Brasil. De fato, não tem nenhuma classe de ativos que tenha aplicações mais seguras do que o Tesouro Direto. Porque, por exemplo, é mais provável em um cenário de caos econômico assim, uma situação bem extrema, tá, pessoal? Só um exemplo, que se o Banco Inter der um calote nos seus investidores, por exemplo, do Banco Inter via quebrar, o governo vai ser um dos últimos órgãos a ficar insolúvel, um dos últimos órgãos aí a não conseguir honrar suas dívidas. Se o governo não consegue honrar suas dívidas, antes disso os bancos já estão em uma situação bem complicada. Então os títulos do Tesouro Direto são os investimentos mais seguros do Brasil. E aqui a gente tem 3 tipos de aplicações dentro do Tesouro Direto: Tesouro Selic, Tesouro Prefixado e Tesouro IPCA+. O Tesouro Selic é bem parecido com o CDB de liquidez diária. Você vai emprestar o seu dinheiro para o governo, ele vai render a taxa Selic e você vai ter uma liquidez D+1. Ou seja, você pediu o resgate hoje, amanhã o dinheiro cai na sua conta, certo? Não é instantâneo que nem o CDB de liquidez diária do Banco Inter, mas é uma liquidez muito alta. Pra mim, assim, é literalmente o tanto faz, né? O segundo tipo, né, de títulos do Tesouro Direto é o Tesouro Prefixado. Ele é um investimento de prazo maior, você não consegue retirar o seu dinheiro com a liquidez diária, assim como no Tesouro Selic, é um investimento de prazo maior e que tem a sua rentabilidade pré-fixada. Enquanto no Tesouro Selic a nossa rentabilidade vai depender da variação da taxa Selic. Então se hoje a taxa Selic está 13,25% e daqui a um ano a taxa Selic está 15%, nosso investimento passa a render 15%. No Tesouro Pré-fixado não, você investe no Tesouro Pré-fixado, por exemplo, ele vai dizer, seu investimento vai render 13% e até o vencimento dessa aplicação ele vai sempre render 13%, independente do que tiver acontecendo com juros, com a inflação, com nada. Ele é 13% e acabou, é a rentabilidade pré-fixada. No momento eu não acredito que o Tesouro Pré-fixado seja muito bom, porque a tendência dos juros aqui no Brasil é subir. Então, dentro dos 3 tipos das aplicações de Tesouro Direto, no momento eu prefiro investir no Tesouro Selic. Já a terceira aplicação é o Tesouro IPCA. O Tesouro IPCA, ele é parecido com o Tesouro Selic, sendo que ele, assim como o Tesouro Prefixado, são aplicações de longo prazo e é aqui onde você tem os maiores prazos. Então a gente tem Tesouro IPCA 2045, 2035, então são investimentos de longuíssimo prazo que são atrelados à inflação. Então no Tesouro IPCA você vai ter a sua rentabilidade do IPCA, que é o índice que mede a inflação aí para o consumidor amplo, para o consumidor geral. Então vai medir, por exemplo, aqui no IPCA a gente tem a média da inflação, né, da variação dos preços
da gasolina, da cesta básica, de itens do nosso dia a dia. E aí a rentabilidade do Tesouro IPCA é composta pela inflação, mais uma taxa pré-fixada que vai ser determinada pelo Tesouro Nacional, dependendo do título que você for aplicar. No momento eu ainda prefiro o Tesouro Selic, porque eu acredito que a tendência da inflação nos próximos meses é cair mais, já que os nossos juros estão subindo bastante. Então, aqui na nossa lista eu coloco como melhor aplicação do Tesouro Direto o Tesouro Selic, mas sinta-se aí aberto, né, estudar um pouco mais e ver se você quer aplicar um no Tesouro Prefixado ou então no Tesouro IPCA também, que com certeza vale a pena e são investimentos muito seguros. Vamos aqui agora para a segunda parte do nosso vídeo, que é de fundos de investimento. Já demos aqui uma olhada nas melhores aplicações da renda fixa, na minha opinião. E aí temos os fundos de investimento, que é uma alternativa para você que ainda é iniciante na bolsa ou você que é menor de idade e quer se expor a ter ações, por exemplo, a ter investimentos de um risco maior. Os fundos são um investimento onde você vai dar o seu dinheiro para uma gestora e a gestora vai aplicar em uma carteira de investimentos que ele já tem com base numa filosofia de investimentos que eles acreditam. Então, por exemplo, a gente investe nesse grupo de ações com essas características porque a gente acredita que tem a ser a estratégia mais vantajosa a longo prazo. Então, cada fundo vai ter aí uma filosofia diferente e vai aplicar o seu dinheiro de uma forma diferente. No Banco Inter, temos os fundos de gestoras independentes, ou seja, de gestoras que não são do Banco Inter. Então, é uma gestora que tem aí seus investimentos, os seus fundos, né, oferecidos tanto no Inter como em outras corretoras. E também temos os fundos do próprio Banco Inter, que o Banco Inter contratou uma equipe com um gestor, com analistas para gerir um fundo dentro do banco. Primeiro, nos fundos independentes, aqui eu separei uma lista de gestoras que tem fundos no Inter que você pode investir com pouco dinheiro. Você tem o fundo de ações da Dália, né, o Dália FIC-FIA. Você tem também os fundos da Real Investor, que é uma gestora que eu particularmente gosto bastante, do César Paiva, que é o gestor que comanda a Real Investor, assim de forma mais ampla, né, o CIO da empresa, o chefe de investimentos, né? Então tem muita gente que inclusive chama o César Paiva de Warren Buffett brasileiro. E também temos os fundos da Brasil Capital, que é outra gestora que é muito grande aqui no Brasil, certo? Então esses investimentos aqui tá entre 100 e 500 reais que você pode aplicar aqui no Banco Inter. Dentro dessas gestoras grandes que eu falei, o aporte mínimo aí vai ser mais ou menos 500 reais. E também temos várias outras gestoras grandes que tem, né, seus fundos no Inter, mas que o aporte mínimo aí é acima de 1.000, de 5.000 reais, então eu não coloquei aqui na lista, certo? E além disso, nós temos os fundos de ações do próprio Banco Inter, que eu falei aqui, né, que são geridos por uma equipe dentro do banco. E você tem algumas vantagens, né, de investir nesses fundos do Inter, que primeiro é a baixa barreira de entrada. Com 100 reais você já faz a aplicação nesses fundos do Inter, então isso é bem positivo, que é muito fácil, muito acessível de você investir nesses fundos de ações do próprio Banco Inter. E o segundo ponto é a taxa de administração baixa. Eles cobram menos de 1% de taxa de administração e lhe dão um cashback da taxa de administração. Então isso é um ponto bem interessante, que vão ser praticamente os fundos mais baratos de você investir dentro do Banco Inter, que você vai pagar as menores taxas de administração, são os fundos da própria gestora do Inter. Então isso eu acho um ponto bem positivo, que o Inter realmente tem essa pegada de democratizar mais o mercado financeiro, de ser um banco bem acessível a se investir. Eles repetem nessa filosofia aí nos seus fundos de investimentos. Então, bem, aqui sobre fundos de ações do Inter, eu separei 3 fundos que eu particularmente dei uma olhada na carteira de ações deles e gostei da composição. Temos o Inter Selection Ações, o Inter Valor Ações, que tem uma estratégia aqui de investir em ações de valor, ou seja, ações que têm um preço na bolsa negociado abaixo do que a gestora, né, acredita ser o valor justo dessa ação. Então vamos supor que tem uma ação que você acredita que o valor justo dela é 50 reais. Se essa ação está sendo negociada ali a 30 reais, você vê uma oportunidade aqui nesse preço. Então é meio que essa estratégia que esse fundo do Inter segue. E o terceiro fundo que eu separei na lista é o fundo do Inter que replica a carteira de dividendos do banco, que é uma carteira de ações que tem o foco do lucro da carteira vir de dividendos. O dividendo nada mais é do que uma parte do lucro que a empresa distribui diretamente na conta corrente do acionista. Então, por exemplo, se a empresa teve um lucro de 100 bilhões
de reais, eles podem decidir distribuir 20 bilhões para os sócios de forma líquida, de fato, que vai cair na tua conta. O fundo de dividendos do Inter replica a carteira recomendada deles. Então esse fundo vai investir nessas ações, essas ações vão pagar dividendos para o fundo e esse dividendo vira um retorno para a sua carteira, certo? Então é uma carteira também que eu gosto bastante aqui, que tem ações de grandes bancos, do Banco do Brasil, por exemplo, do Bradesco, ações do setor elétrico, como da Taesa, e até do setor de saúde da Odontoprev, que é uma empresa também que eu tenho na minha carteira pessoal de ações, que eu gosto bastante. E dito isso, vamos lá onde você não deve investir no Banco Inter. Você não deve investir na poupança e nem na previdência privada. São investimentos aí que são menos transparentes, digamos assim, que são geridos pelo próprio banco. Na poupança você vai ter um retorno menor, bem menor na verdade, do que o CDB de liquidez diária e do que o Tesouro Selic. Então você vai correr o mesmo risco e vai ganhar menos dinheiro. Não faz sentido. E a previdência privada, eu acredito que seja mais vantajoso aí você montar sua carteira de investimentos, investindo em renda fixa, em fundos de ações no Inter talvez, ou então diretamente na bolsa. Então eu recomendo que você estude mais sobre investimentos, né? Como você monta uma carteira de investimentos para o longo prazo. Eu acho mais vantajoso do que você investir na previdência privada, que além de tudo você vai pagar aí as taxas de administração da previdência privada, que eu não acho muito interessante. E se você não se sente tão seguro assim para começar a investir, eu lhe apresento o curso Ponto de Partida, que é um curso que eu produzi, que ele é bem objetivo, com o foco 100% em você sair do zero e fazer o seu primeiro investimento ainda hoje, se você entrar no curso. E é muito acessível, ele custa menos de R$100, vou deixar aqui o link na descrição, para caso você se interesse em fazer o seu primeiro investimento e aprender comigo aqui ensinando na prática. Se você gostou do vídeo, se inscreve aqui para não perder mais nenhum conteúdo que eu postar aqui. Vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima. Falou, pessoal!